Olá, sejam bem-vindos ao Café com Segurança. Todas as sextas-feiras, às 7h15, horário de Brasília, temos um encontro marcado para o compartilhamento solidário de conhecimentos entre os melhores profissionais relacionados com a segurança e a saúde do trabalhador. Na contribuição com os melhores temas da atualidade, um belo café com Iva Bela. Bom dia! Bom dia! Bom ter você Bom aqui dia. no Café com Segurança. Uma verdadeira honra ter esse profissional aqui comigo. Nesse feriadão de São João, né? Eu estou um pouco rouca. Eu fui dormir tarde ontem, fiquei sereno, fiquei conversando aqui com a minha família. E aí a voz, né? Acaba que ficando um pouquinho comprometida. Mas nada que impeça que a gente esteja aqui batendo esse papo, transmitindo esse conhecimento no Café com Segurança. Vou deixar esse espaço para você se apresentar, né? Para a sua audiência, para a minha audiência também. Aliás, se apresentar para a minha audiência, que a sua audiência já te conhece, né? Quem é o José Amado? Fala um pouquinho para nós quem é esse profissional que está aqui conosco nessa manhã de feriadão de São João, tomando café com segurança. Na verdade, bom dia, estou tomando o nosso cafezinho também aqui, tá certo? Uau! É um café com segurança junino, né? Como você muito bem disse, está na fazenda. Eu estou aqui, estou em Lauro de Freitas. Bom dia a todos, meu nome é José Amado, eu sou engenheiro de segurança, engenheiro civil e agrimensor, e já tenho 40 anos na engenharia, no ramo da engenharia. Esse tempo, a metade desse tempo, a gente trabalhou com engenharia de processo, engenharia de produção civil, em obras de infraestrutura na cidade de Salvador, lá na década de 80. Eu trabalhei na costura de Moeiro, 10 anos, fazendo obras públicas, aqui nos bairros de Salvador. Trabalhei também com edificações, macro, micro drenagem, ou seja, a cada pedacinho que tem da cidade de Salvador, eu estive lá com a equipe, fazendo as atividades urbanas. Naquela época, ainda na década de 80, já tinha surgido a segurança em 78, mas a gente não tinha ainda esse aspecto específico da segurança do trabalho, mas, dentro do contexto da preservação da saúde e integridade, a gente teve esse conceito conosco como profissional da engenharia. Por exemplo, na rodoviária de Salvador, eu tive a oportunidade, com 25, 26 anos, de fazer um bueiro ármico sobre a estação rodoviária de Salvador, que capta toda a parte de esgotamento sanitário dos bairros mais que estão acima na topografia. Pernambuesa, etc., desembocando no canal do Vale do Camarugipe, que logo mais adiante teve todo o seu tratamento para chegar até no Rio Vermelho, etc. Então, trabalhei esse tempo, não contaria aqui mais outras histórias, mas o foco hoje é a parte de segurança do trabalho. Depois, na década de 2000, já formado em engenharia de segurança, sou professor também, formei hoje aproximadamente uns 8 a 10 mil técnicos de segurança, engenheiros, médicos do trabalho também, como professor da área de saúde e segurança do trabalho, e hoje todos esses, não todos obviamente, mas a grande maioria ainda mantém contato, alguns outros, ex-alunos e colegas de trabalho, etc. E focando, por exemplo, na questão da saúde e segurança do trabalho, trabalhei também em obras de mobilidade urbana, no metrô do Rio de Janeiro, obras de ferrovia, rodovia, concessão de ferrovia. Trabalhei com saneamento básico em Vitória do Espírito Santo, a Etmo Lembar. Agora há pouco terminei também uma adutora, estamos terminando uma adutora no estado de Minas Gerais, captação do Rio São Francisco. O velho Chico eu acompanho há muito tempo, como bom nordestino, já há algum tempo, desde a época lá atrás, quando já fazendo em Sobradinho um canal de irrigação, à beira do lago de Sobradinho, fazendo irrigação do trecho de Juazeiro, Petrolina, aquela região toda, e agora também novamente trabalhando na captação da água para atender a comunidade de Biaí, Coração de Jesus, em Minas Gerais, levando água em volume e qualidade para a cidade de Montes Claros, para que haja construção de indústria, ou seja, crescimento econômico. Isso é importante, que a gente fala desse contexto da engenharia, levar o conhecimento das pessoas e crescimento econômico. Na época, a gente há 40, 30 anos atrás, eu digo isso para que a gente tenha
um entendimento do avanço tecnológico e dos requisitos legais. Eu, há 40 anos atrás, na Beira do São Francisco, eu colocava, Iva, e mais demais participantes, uma motoboba, tirava água do São Francisco para fazer a obra. Isso na década de 80. Isso hoje não se concebe mais tem que ter outorga da água, etc. E tal. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento e a evolução de que a engenharia ela muda ao longo do tempo, apesar da ciência ter os seus avanços. A gente vai falar um pouco mais na frente sobre a questão ligada ao PGR, tá certo? E o antigo PPRA, que não está morto no sentido da ciência. Mas falando aqui dessa questão de requisitos legais, né, é importante que a gente tenha esse conhecimento de que esse avanço da tecnologia, da engenharia, ele tem que nos acompanhar, mas nós temos que acompanhá-lo. É importante que a gente tenha esse conhecimento. Então, eu, por exemplo, para falar um pouco de processo e de segurança do trabalho, quando fiz pavimentação da Avenida São Martim, lá atrás, na década de 80, eu pavimentei a Avenida São Martim. Eu, por muitas vezes, já até como engenheiro de produção, engenheiro civil, engenheiro agrimensor, eu ia comprar leite para os trabalhadores. Porque eles estavam fazendo trabalho com pavimentação. O encarregado chegava para mim, doutor Amado, o leite da rapaziada, ou seja, leite é alimento, não vai reduzir os riscos químicos, etc. E tal. Você vê como as coisas mudaram, a gente tem que acompanhar. Obviamente que a área de SST, de SSTMA, ela não se restringe apenas à questão dos equipamentos de proteção individual. Ela tem um conceito do equipamento de proteção coletiva e a gestão como um todo para que o conceito de segurança do trabalho ela tenha seu começo, início e tenha perpetuidade e realmente tenha o objetivo maior, que é a preservação da saúde e integridade física. Então, o Zé Amado, ele tem essa diversidade. Eu também sou formado em matemática, fiz MBA em SMS, MBA em SD, estou também pós-graduado em engenharia de petróleo e gás, na Universidade de Sá, e lá atrás eu fiz uma pós-graduação na Visconde de Cairu em engenharia econômica. Por que engenharia econômica? O profissional da engenharia, ele tem que conhecer a economia. Professor de economia também que sou, aqui na FTC, na faculdade da cidade, já dei aula presencial nas duas faculdades, na década de 2004, quando já se falava na revitalização do bairro do Comércio. A faculdade da cidade, a Dom Pedro, foi uma dos que entrou nessa revitalização. Muito importante aquele espaço cultural da Cidade Baixa, muito bonito, arquitetonicamente e de beleza natural. O bairro do Comércio, ele foi um aterro que foi construído há muito tempo, e um porto, Salvador, foi um porto muito importante em termos de economia. Então, eu fiz engenharia econômica para ter uma vertente da economia, que é a ciência da vida. Hoje, Ana, Iva e colegas, demais colegas participantes, se fala em sustentabilidade, que a gente vai falar mais na frente. Mas a própria economia, lá atrás, já é ciência da vida. A economia significa ciência da vida. Então, o conceito de economia, pegando esse gancho aí, significa administrar os recursos escassos para atender diversas necessidades humanas. O conceito de sustentabilidade é que você consiga fazer uma economia atual e que preserve as futuras gerações, tanto as futuras gerações humanas, como a própria fauna e flora. Isso é óbvio. Então, esse conceito de economia, ele vem muito lá atrás, no sentido do conceito econômico, mas que está muito atual quando se fala de desenvolvimento sustentável. Estocolmo, na Suécia, depois com outras, até hoje chegar aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, já tem quase 10 anos que se fala em SD. Então, esse é um contexto mais aberto para a gente começar a focar no nosso tema específico da nossa contribuição aqui nesse bate-papo gostoso do Café com Segurança. Muito bom. Gente, como diz a nossa colega e amiga Ana Pinho, né, que está aqui acompanhando a gente no Café com Segurança, parabéns por essa história na segurança. Que currículo. Então, assim, eu faço as palavras da Ana aqui. De fato, gente, como eu falei no início aqui do nosso café, eu tive a honra de conhecer o José Amado pessoalmente semana passada, lá na retomada do nosso evento ABES em Foco, que, por sinal, foi um grandioso evento. E aqui eu quero reforçar a importância de você se associar a uma entidade de classe, de você estar ali unido com seus colegas, porque
Se não fosse a ABESE, se eu não estivesse nesse evento que aconteceu lá presencial, eu não teria tido a honra de conhecer, né, esse grande profissional aqui, como tantos outros que eu conheci e que, na medida do possível, vai estar aqui tomando café com segurança com a gente, porque eu creio que o conhecimento, José Amado, ele precisa sempre ser passado adiante, não só em sala de aula, mas hoje nós temos aí as redes sociais a nosso favor, e a ideia do Café com Segurança é justamente essa, né, de estar aqui transmitindo conhecimento, trazendo temáticas, debates, né, que faça nos enriquecer, né, que faça transmitir o conhecimento, né? Essa é a ideia. E assim, estou muito feliz de ter você aqui, muito contente mesmo, né? A gente pôde conversar um pouquinho quando finalizou o evento e conversamos sobre vários assuntos, assim. Esse é um profissional que, de fato, ele sabe falar sobre qualquer assunto quando diz respeito à segurança e saúde do trabalho. Mas, sem mais delongas, né? Vamos ao que interessa, porque a ideia também é um bate-papo rápido que entregue um conhecimento, né? E que, apesar de ser um feriado longo, né? Aqui no, um feriado longo não, né? Um feriado longo sim, né? Porque hoje é sexta-feira, vai emendar com o fim de semana. Um feriado pesado para nós nordestinos. Tem gente aqui, né? De toda parte do Brasil. E como o Brasil ele é rico em cultura, tem lugar que não tem o São João. Como exemplo aqui, quem foi que me disse aqui? Foi, ó. Feriado, eu não consigo lhe acompanhar, maravilhosa. Ah, Ana, tá aproveitando o seu feriado, né? Mas alguém colocou aqui no início, eu não sei, eu acho que saiu para mim aqui, mas alguém colocou, aqui não tem São João, e assim, eu fiquei pensando, como é que pode, nesse Brasilzão aí tão rico em cultura, em alguns lugares predominando São João, em outros não tem, né? E é isso, né? Então, isso é que faz esse país lindo. Eu sou uma brasileira apaixonada pelo Brasil, sou uma baiana apaixonada pela Bahia, né? E viva a nossa cultura. Viva São João, né? Vamos lá. José Amado, então, né, vamos aqui ao nosso conteúdo. Temos um roteiro a ser seguido, mas, gente, na medida que for surgindo as suas dúvidas, vocês podem estar mandando as perguntas aqui, a gente vai estar interagindo com vocês, né? Mas nós temos um roteiro aqui a ser seguido e a gente vai começar aqui por esse roteiro. José Amado, vamos começar com essa contextualização da segurança do trabalho, da essência da segurança do trabalho. Traz para a gente essa visão aí, antes que a gente entre na sustentabilidade, no que a gente vai entregar também, no que diz respeito a esse novo cenário, né? ESG. Pois não, eu fico muito tranquilo em falar de engenharia, porque engenharia é pensar, engenhar é pensar. Na verdade, a engenharia de segurança, ela é um conjunto de conhecimento técnico e científico, né, que tem o objetivo de preservação da integridade física dos trabalhadores. Esse é o objetivo da segurança do trabalho. Obviamente que, para isso acontecer, nós temos que utilizar ferramentas, né? Essas ferramentas são as análises, no conceito mais definido propriamente, né? As ferramentas de análise preliminar de risco, né? É a primeira ferramenta, independentemente de ter um PPRA, independentemente de ter um PGR, de fazer um inventário de risco, a análise preliminar de risco, ela tem como ferramenta escrita e uma ferramenta visual. Isso é importante que se diga. Porque a análise preliminar de risco, falando da engenharia de segurança, que está dentro desse contexto dos processos de trabalho, a engenharia de segurança, a APR, análise preliminar de risco, ou APT, ou a análise preliminar da tarefa, ou APR, ou APNR, análise preliminar do nível de risco. Isso é um conceito de avaliação do risco característico à atividade. Você pode ter uma avaliação de risco no momento que você vai caminhar, você pode ter uma queda de própria altura. Então, a análise preliminar de risco é uma ferramenta importante da engenharia de segurança. Engenharia de segurança é pensar, engenhar é pensar como fazer de melhor maneira, otimizando o tempo, espaço, o ambiente, para que aquele ambiente seja favorável à sua atividade e não lhe traga conflitos em termos de causar acidentes ou danos à propriedade também, que não se restringe somente à preservação, à propriedade e à pessoa humana, que é o foco maior. Então, isso é engenharia de segurança. Eu costumo dizer para os colegas, porque quando a gente tem o conceito de engenharia como um todo, e que já passou por uma etapa antes de ser engenheiro de segurança, como processo, conhece como fazer. E conhecendo como fazer, você vai conhecer como fazer bem feito, de forma correta, não levando a acidentes de trabalho, não causando dano. Então, no momento que você está no ambiente, no cenário, você tem que ter a percepção do risco. A percepção do risco pelo seu comportamento. O comportamento é um ato que pode ser observado. Isso é a Dupont que fala sobre isso. O comportamento é um ato que pode ser observado. Então, nós temos que observar, primeiro, o nosso comportamento.
o nosso comportamento para que seja de forma segura esse comportamento e que não cause danos à propriedade ou à pessoa humana, que é mais importante, a si próprio e às pessoas que estão no seu cenário. Então, a responsabilidade civil, criminal, penal, negligência, imperícia e imprudência, está focado muito nisso. Eu tenho que me responsabilizar pelos meus atos, em primeiro lugar, para que eu possa levar confiança àqueles que estão sendo assistidos por mim, como profissional da engenharia de segurança. Então, engenharia de segurança é uma disciplina transversal para você conhecer. Você vê que a nossa especialização, dentro do conceito, para ser engenheiro de segurança, tem que conhecer engenharia, produção, metalúrgica, agrimensura, civil, química, engenharia mecatrônica, toda engenharia para que dentro dos quinais, a Classificação Nacional de Atividade Econômica, que as pessoas às vezes esquecem que nós somos regidos pela Classificação Nacional da Atividade Econômica. Então, dentro do conceito da grau de risco 2, 3, 4, está ali na NR4, que é outra NR que trata sobre a questão do serviço especializado em engenharia e medicina do trabalho, etc. O KNAI que caracteriza. Então, se nós poderíamos levar aqui, Iva, toda a nossa bate-papo falando de engenharia de segurança, porque ela traz todo esse conceito de maior e que vai nos seus conceitos. Cada palavra que se coloca no conceito da engenharia de segurança, ela traz características inerentes a esse conceito e que dá uma amplitude maior. Engenhar é pensar da melhor forma de executar as atividades, otimizando o tempo, espaço, caminho crítico na preservação da saúde e integridade física das pessoas, sem causar dano à propriedade e ao meio ambiente. Isso aqui é importante. Porque lá atrás, a segurança do trabalho, ela era um pouco, mais um pouco estanque na questão ambiental. Com a chegada do desenvolvimento sustentável no Brasil, no mundo, e com a chegada agora do ESG, há uma relação muito estreita, muito estreita, muito importante, para que a gente tenha uma condição de ter mais visibilidade. Né? Porque, infelizmente, no sentido de que o que prevalece em muitos conceitos é o bolso, como se diz bem popularmente falando. A questão econômica. Então, você tem que... A gente conversou isso após o nosso excelente sábado passado, da BESE, um evento sensacional. A Bahia tem essa característica de trazer coisas... A BESE, eu posso dizer, porque eu faço parte também da SOBS, Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurança, já tive a oportunidade, fiz curso de perícia há 6 ou 7 anos atrás. Para ser perito não precisa fazer curso de perícia, basta ter o título de engenheiro de segurança, porém, todos nós devemos sempre nos aprimorar. Mas a BESE trouxe esse evento e vai trazer o ano que vem para a Bahia o quarto encontro de engenheiro de segurança, sensacional. Então, é muito importante isso, essa questão da engenharia de segurança, é um conceito. Eu sou apaixonado pela engenharia de segurança, porque eu sou apaixonado pela vida. Então, quando eu era engenheiro de processo, de produção civil, já trabalhei com topografia, trabalhei em várias obras de canal, de irrigação, já desci túneis, trabalhei com detonação de rochas, escavação. Eu tive a oportunidade de conversar várias vezes com os trabalhadores, pessoal. É importante que nós conversamos com os trabalhadores. O engenheiro de segurança ele tem que ser gestor, tem que fazer a gestão do processo, mas tem que ver o seu público-alvo, tem que conversar com os trabalhadores, tem que estar ao lado deles. Eu comprei luva de redução de vibração para marteleteiros, está lá comprado, com CA, com tudo. Excelente. A empresa é idônea, mas vá conversar com a turma. Eu fiz isso várias vezes e faço hoje. E tive a oportunidade de devolver lotes de luvas, tá certo? Que não estavam tendo efeito lá na ponta. E eu encostava nos trabalhadores, o pessoal como está aí, lá embaixo, a 30 metros de profundidade, fazendo o metrô do Rio de Janeiro. E lá atrás também, Salvador, aqui na Bahia, descendo 30 metros de profundidade no chafre, no túnel, no posto de visita, no bueiro ármico, ali exatamente no terminal rodoviário, que eu tinha que me preocupar com o jardim do terminal rodoviário, naquela época, com 25 anos. Então, a engenharia de segurança está no sangue. Exato. Para ser engenheiro de segurança, tem que gostar do que faz. Senão vai ser... Eu dizia sempre para meus alunos, vocês gostam de segurança do trabalho? Por favor, fiquem aqui conosco na sala. Mas se não se sentirem à vontade na nossa aula, primeira, segunda aula, também se sintam à vontade para ir para outra profissão. Escolham o que vocês têm mais de afinidade.
Então, para ser engenheiro de segurança, tem que gostar de fazer. Tem que gostar de conversar com as pessoas. Tem que gostar de ser psicólogo, de ser médico, de ser assistente social, nutricionista, de ser, diria assim, amigo, pai, filho, porque também choramos e também sentimos, sem dúvida, né? Então a gente tem que saber que nós temos um profissional que tem uma transversalidade muito grande. Obviamente que não deixar de atingir o seu foco, até nas suas ordens de serviços e nas suas atribuições referentes ao Conselho de Engenharia, Arquitetura, Conselho de Engenharia e Agronomia, que agora a arquitetura está no carro. Mas também são parceiros nossos, arquitetos também, que nos ajudam aos espaços. E a agronomia precisa da arquitetura, só para não deixar de falar da arquitetura também, que é muito importante. Perfeito. Então, basicamente, a gente ficaria aqui, nesses 15 minutos aqui, que nos resta até 8, falando sobre engenharia de segurança. Mas vamos continuar. Então, porque a gente já gosta muito da profissão e a gente tem uma emoção muito grande, e aí vamos voltar ao foco. Verdade. É isso mesmo, né? Quando a gente é apaixonado, é assim. Eu me vejo exatamente nessa posição, como você está falando, e eu creio que todos que estão aqui conosco, né, tomando esse café com segurança, também se enxergam dessa maneira. E eu quero dar um bom dia para o pessoal que está nos acompanhando agora aqui também, né? Juntou essa grande egrégora, né, que eu costumo dizer, tomando café com segurança aqui. Temos o Alisson Morgan, o Verdurão, o José Francisco Ramalho, né? Esse grande profissional aí, da liderança da ABESE, que está aí sempre defendendo as causas da SST. A Cíntia está aqui conosco, o Sérgio Viana, o Maurício Teixeira, a Cleia Caio, o Mister 75, eu não sei quem é, porque eu acho que o nome é só o sobrenome que está aqui. Se você puder colocar aqui o seu nome, quem é você aqui para a gente. O Fernando, gente, Pérez, Nunes, ele sempre participa aqui do Café com Segurança com a gente, já teve 2 vezes presencialmente conosco, né? E ele tá... Aí, ele colocou aqui, ó, soteropolitano, mais liberalizante no trabalho, mas tentando ouvir. Obrigada, Fernando, por o apoio aí, né? Por esse carinho. E obrigada a cada um de vocês que está aqui conosco, né? Hoje um feriadão, mas vocês estão aqui, né, comigo, com o José Amado, tomando café com segurança. Fico muito feliz. Desculpa, gente, porque tá muito frio aqui e eu tô com a garganta um pouco comprometida. Normal. São João tem essas coisas, né? Faz parte. Ainda mais que nós temos 2 anos sem ter São João. Então agora, quando a gente também está com esse evento, que é uma festa sensacional, a festa que eu mais gosto é São João. Adoro São João. As suas músicas, o seu enredo e as comidas também. Exatamente. Peço desculpas porque eu estou, de fato, com a garganta comprometida, né? O frio, a poeira, aqui o clima está um pouco seco, né? Porque eu estou já na divisa da Bahia com Goiás, né? O interior dos meus pais é aqui, Bom Jesus da Lapa, não sei se vocês conhecem. Na verdade, essa fazenda onde eu estou, ela fica entre Bom Jesus da Lapa e Riacho de Santana. Então, assim, é bem o interior da Bahia mesmo, né? E aqui o clima está seco, apesar de Salvador, né? Eu saí de Salvador ontem. Tá um clima bem úmido, mas tá frio também, né? Então, assim, o corpo sente aí, mas não podia deixar de fazer café com segurança, porque eu tô com um pouquinho aqui da saúde comprometida, né? Tá tudo bem, vamos seguir adiante. Para não perder o fio da meada, né? Eu gostaria da gente finalizar não, né? Da gente entregar todo o conteúdo que nós havíamos programado. E aí, José Amado, eu já quero que a gente entre nessa questão. Como ao seu ver, né? Como profissional aí de uma carreira linda aí na segurança e saúde do trabalho, qual é a melhor forma de evitar acidente? Treinamento, procedimento? Entrega para a gente aí, para poder entrar já nesse novo cenário, né? Essa melhor forma, porque contextualizando sobre isso, a gente já começa a adentrar nesse tema aí, esse dia. Pois não, pegando um pouco desse gancho e sendo objetivo, quando eu falei da questão do processo lá atrás como engenheiro de produção, não existia especificamente essa disciplina para reduzir acidentes. Eu, graças a Deus, graças à equipe, na época que o processo, não houve nenhum acidente com as nossas atividades, nesses 20 anos que fiquei, de 83 até 2000, 2001, praticamente na atividade de produção. Então, por quê? Comportamento, técnica, conhecimento do que faz, isso é importante. Como fazer melhor, da forma correta, bem feito.
para que não cause dano às pessoas. Então tem que conhecer a técnica de como executar. Isso é a principal atividade. O que eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Como fazer? Para quem vou fazer? Em que cenário eu estou? Isso é uma forma de você ter sua percepção de risco aguçada. Então, percepção do risco, porque risco é inerte à atividade. Eu caminho, tenho risco de queda de própria altura. Se eu estou conduzindo o veículo, tem risco, etc. Os riscos estão no nosso entorno. Para que a gente consiga reduzir os acidentes de trabalho, que é o foco, nós temos que entender primeiro o processo. O que é que eu vou fazer nessa atividade? Qual é o meu cenário? Eu vou construir um metrô? Eu vou construir uma ferrovia? Eu vou construir um prédio? Aí eu vou começar a entender a minha atividade como um todo. Eu vou ter que estudar aquilo que eu vou executar, de uma forma macro. E aí você começa a diminuir em termos de reduzir, destrinchar, especificar as suas etapas executivas. É um cronograma de ações daquilo que você vai executar. O inventário de risco vai trazer isso hoje, né? Na questão da especificação de cada atividade, carpintaria, marteleteiros, elétrica, hidráulica, montagem de tubulação, predial. Então, a melhor forma de você reduzir os acidentes de trabalho é conhecer o que você vai fazer. Aí você começa a usar as ferramentas. As APTs, análise preliminar de tarefa, eu gosto muito de usar. O professor, meu grande amigo Zé Ramalho, está por aí também, e outros colegas. Da velha guarda, nós temos alguns 40, né, professor? E então, a gente usava APT de forma escrita. Imprimia e entregava para o trabalhador. E aí, o que acontece? Ele ia escrever as suas etapas. Obviamente que tem que ter rapidez para até iniciar a atividade. Mas uma forma didática, pedagógica, do trabalhador simplesmente não pegar uma análise de risco, olhar a análise de risco, assinar e ir para a atividade do processo. Outra ferramenta que nós temos importante, que é o diálogo de segurança, todo dia, 15, 10 minutos, que seja, o TDT, treinamento de área de trabalho, e a sigla não importa. Quando você fala de treinamento de área de trabalho, se é treinamento, vai estar como requisito jurídico na questão de horas de treinamento. Quando é o diálogo, isso algumas empresas que trabalhei inseri como treinamento. Então é outra ferramenta. E os procedimentos, que são o programa integrado de segurança do trabalho, meio ambiente, saúde, etc., responsabilidade social, ele tem no seu contexto o primeiro que chama-se o Manual de Sustentabilidade, ou Programa Integrado de Sustentabilidade, que está ali escrito pelo profissional, engenheiro de segurança, e as outras partes interessadas têm que participar. Porque dentro desse procedimento do Programa Integrado de Sustentabilidade, falando já de um sistema de gestão propriamente, Iva e colegas, ele tem sua matriz SWOT. Né? A matriz SWOT, ela já trata exatamente dos aspectos dos agentes, as potencialidades, fragilidades. Eu posso ter dentro da minha matriz SWOT uma fragilidade de não ter mão de obra local. E isso é uma característica importante para se avaliar a redução de acidentes, porque se ele não conhece o que fazer, eu vou trabalhar no interior, onde você está agora aí, vamos lá. Vou fazer uma obra, então as pessoas estão acostumadas a trabalhar na roça, na fazenda, atividade de agricultura, então eles vão... Nós temos que abrigar a mão de obra local? Sim. Isso é responsabilidade social. Está dentro do SD. Então, com isso, o que vai acontecer? Nós temos que treinar. Então, o treinamento é importante. O treinamento não é somente de requisito legal, não, hein? O treinamento de requisito legal é importante. NR10, NR35, 33 e todas as outras. Mas eu falo que o treinamento, o importante não é só saber que vai usar um cabo PP, tem que usar um etc., ou vai subir a altura, a escada é essa, ou o cinto tem que ser com talabarte duro, beleza. Porém, o treinamento, em primeiro lugar, o que é que eu vou fazer? É importante e reduz acidente. Eu posso dizer isso porque uma das obras que fiz, como exemplo prático, estudo de caso, nós chegamos a ter, na obra que estava no metrô, eu tinha uma estação do metrô, e nós tínhamos 0 de acidente. E o diretor disse, você vai, a partir de amanhã, vai pegar toda a sua equipe de malicuia, com EPI e tudo, amanhã às 7 da manhã, eu vou tomar um café na sala que você fica. Um café com segurança. Então, isso aconteceu, na verdade. No dia seguinte, ele estava lá, 7h05 da manhã, e disse, o café está pronto. Entrou na sala, a sala tinha 6 metros quadrados, onde ficava eu, mais 3 técnicos, ou meio ambiente e tal, um metrô, onde você tem canteiros bem reduzidos, por causa do espaço urbano, até pela questão ambiental. Né? E aí ele entrou,
essa obra que eu fui, que era do mesmo conjunto, uma estação do metrô, tipo, tem a estação do metrô na Lapa, aqui, tem a estação do metrô, lá tinha estação de metrô, como aqui também tem, e nós saímos de 0 acidente para uma outra, com toda a equipe, de 1,8 acidente por dia. 1,8 acidente por dia é um gradiente, um indicador, melhor dizendo, muito importante negativamente. E como é que nós conseguimos vencer isso? Sistema de gestão, um plano de gerenciamento, tratamento de desvios e perdas. Aí o que eu comentei com você, após a reunião da ABES, no sábado passado, nós fizemos aquele encontro, tivemos um encontro muito bom, falando sobre segurança do trabalho. Nós fizemos o quê? Conversei com o chefe, diretor, o responsável pelo... Você quer o quê? Que eu te entregue isso ou isso? Escolha. Porque se você quiser que eu entregue isso, muito obrigado, vou embora. Mas se você quiser ir junto comigo, eu fico. Então, é importante a gente abrir essa questão. Quando bota no bolso, eles vão mudar. Apresente o orçamento do seu setor. Quanto eu preciso para fazer. Já teve, aproveitando aí, falando, já concluída essa etapa de evitando de acidente, a investigação de acidente, porque o acidente acontece. Não é porque deve acontecer, mas acontece. Não é bom, mas acontece às vezes. A investigação de acidente é importante para que você tenha as causas básicas imediatas, raízes, como queiram chamar, com as nomenclaturas, para que a gente detecte por que o que houve de errado. Não é que esteja certo ter acontecido, houve falha, e a falha pode ser sistêmica, a falha pode ser pessoal, de comportamento, de recursos. Então, quais são as falhas? Tabela de causalidade. Existe a técnica para fazer isso. Várias técnicas. Tabela de causalidade, tem a Dupont, tem a DNPV, a própria Fundacentro tem, com o Robson sabe disso, da Fundacentro, é o amigo Robson. Então, é importante que sabemos fazer isso. Então, tem que conhecer como fazer. Então, toda a ocorrência, mesmo que seja um simples atendimento ambulatorial, é aquele que o integrante vai lá, vai para o ambulatório da obra, bota o mercúriozinho no dedo, volta a trabalhar. Porque houve aquele dano naquele local do integrante, na mão, onde seja, no braço, no corpo, enfim. Tem que fazer a avaliação do que aconteceu. Isso evita acidente. Porque você vai conversar com as partes interessadas, e nessas partes interessadas você vai mostrar como evitar esse acidente. Essa é uma das... Existem N outras, mas é só para a gente otimizar o tempo. Perfeito. Então, né, diante de todo, né, esse apanhado aí, né, dessa transmissão do conhecimento, literalmente, né, vamos entrar aqui já, né, em sustentabilidade. Contextualize para a gente, José Amado, né, essa questão aí de sustentabilidade, segurança do trabalho, ESG. O que é isso, né? O que é isso que tanto já se comenta aí, né, pelas redes sociais, né, em material? Então, okay. Eu estou vendo essa semana, principalmente, eu vi muitas postagens relacionadas a isso. Então, assim, atualize aqui para a gente o que é isso, né, de uma forma bem simples, né, para que possamos entender o que de fato é esse novo cenário. Nós temos 5 minutos, eu estou acompanhando aqui também, tá certo? Mas eu não poderia deixar de dizer que a ciência não muda. Os professores estão aí me escutando, colegas professores, colegas engenheiros, você, todos. A ciência não muda, ou seja, os aspectos físicos, biológicos, ergonômicos. Então a gente não pode dar... Então a higiene, o que é higiene do trabalho, a higiene ocupacional, é uma ciência que tem como finalidade antecipar, reconhecer, avaliar esses riscos ocupacionais. Então isso a gente não pode perder a essência. A essência é essa. Segurança da essência é isso. Você não pode deixar de ter o conceito da ciência. Segurança na essência é não perder o conceito da ciência. Até rimou, como bom baiano. Então veja só. SD chega, mas com o mesmo conceito lá atrás de sustentabilidade e economia. Então, o ambiental, social e governança, que é a sigla em inglês, né? O ambiental, social e governança, o que significa isso no mundo de hoje? Não vamos deixar. Os profissionais da engenharia de segurança têm que entender esse conceito de ambiental, social e governança, que chega no mundo de hoje, por aspecto da governança, do compliance, da ética, da integridade das organizações, que é primordial. Não esqueçamos do Lava Jato, esqueçamos no sentido de que aconteceu, devemos esquecer para que a gente dê uma volta por cima. E aí vem o SD, como queiram chamar. Tá? Então, essa é a governança. Né? A questão ambiental, requisitos legais. Então, qual o cenário que eu estou nesse mundo de hoje? Então,
nada diferente daquilo que nós já praticamos, pessoal. Não é diferente. E vai estar muito dentro do inventário de risco do PGR, lá no aspecto social, falando assim, rápidas pinceladas. Social. Então, o social, dentro do contexto da matriz de materialidade, que as empresas hoje estão construindo, Iva e com demais colegas, a matriz de materialidade, na verdade, é a matriz que vem lá atrás do PPRA, do PCMAT, dentro do conceito do PCMSO. A matriz está ali, uma parte da matriz micro, não micro menor, mas ela vai para o S, onde você faz um conceito. Vou dar um exemplo rápido, né? Poderíamos dar vários exemplos aqui. Mas o conceito rápido, diria que, por exemplo, você vai fazer uma empresa de logística, né? Dentro do conceito cenário, projeto, ambiente, tudo, enfim. Mas dentro, quando você cria a matriz de materialidade, você vai fazer uma tempestade de ideias, no sentido de, com suas partes interessadas, e ver qual os aspectos importantes, e vai buscar a ciência. Todas as matrizes de materialidade que eu fiz no MBA, no SD, e as empresas fazem, tem um aspecto, quando você escolhe os aspectos importantes, e você faz você escolhe 40 e 10 são os selecionados, cria a matriz, e os pontos críticos da matriz, todas têm saúde e segurança ocupacional, pessoal. Então, nós temos que saber que nós estamos na mídia, no sentido de que o ambiental, social, governança é a nossa praia. Aí, o aspecto corporativo, não poderemos deixar de trazer para o nosso lado. Nosso mercado, esse mercado é nosso, no sentido de dizer, opa, com licença, obrigado pela sua contribuição, mas isso aí eu conheço. Então me dê a palavra. Eu digo isso porque nas aulas eu sempre falo sobre isso, os colegas que são engenheiros, tem professores, tem de outras áreas, jornalistas, porque é aberto a todos o MBA. Muito bom essa transversalidade, mas tem determinada área específica que nós temos que dizer, peraí, um minutinho, opa, isso já está lá atrás do requisito legal, do ambiental, do social. Do social tem um aspecto, o aspecto do SD, dentro do social é que nós entramos. Porque o ambiental não é um requisito legal, obviamente. Então tem um aspecto ambiental, a gente tem a paridade com o ambiental. Né? O impacto em aspectos ambientais, dentro do API, etc., está ali. Mas o social, que é muito forte, a diversidade de gênero. Né? Hoje, por exemplo, na organização que eu trabalho, não é mais homens trabalhando. Ontem foi o Dia da Mulher, na engenharia, parabéns a todas as mulheres da engenharia, você e outras que estão nos assistindo, as demais. Né? Então, hoje não é mais homens trabalhando nas placas de aceleração, são pessoas trabalhando, tá certo? A organização, e foi construída, está sendo construída a matéria de materialidade, que é uma matriz que engloba o cenário, o aspecto social, ambiental, de governança por todos. E a questão da governança, as empresas que não, para concluir, esse tema é muito vasto, né? Mas eu quis fazer esse link, tem que ter planejamento para que possa ser executado de forma correta, e verificação e como agir. Isso é o PDCA. A SD também está dentro do PDCA. Então, você vai pegar o PGR hoje, o inventário de risco, que está no social. Então, para concluir, eu digo o seguinte, as empresas que não estiverem atentas a essa nova onda, que não é nova, apenas uma nova roupagem, mas é bom que venha como novo, para que seja diferente e as empresas sejam diferentes em termos dos aspectos, impactos ambientais, social, da própria governança. A empresa que não tiver isso no seu contexto, o mercado vai excluí-las. Será excluída do mercado as empresas que não tiverem o ambiental, social, governança. O livro de poesia acabou. O livro de poesia acabou. Ou seja, não adianta pendurar os compromissos na parede, valores e éticas, se na prática, lá na ponta, aí eu vou me reportar a ISO 45001-2018, tá certo? A ISO 14001, 2015, e a 37.000, que é a questão de suborno, etc, etc. Então, veja como existe técnica em tudo. Então, senhores, já estamos terminando praticamente, mas ficaria com vocês aqui a manhã toda, com o maior prazer. De café passaria almoço, passaria para janta. Muito bom, né? Mas aí, né, eu agradeço Mas é isso aí. José Amado, nós temos aqui mais pessoas que, né, estão tomando café com a gente. O Márcio Castro, o Fábio Queiroz está dizendo o seguinte: hoje estou acompanhando o Café com Segurança de Curitiba. Muito bom, Fábio. Nos acompanha também aqui, né?
E assim, o bom do Café com Segurança, José Amado, é que a gente tem profissionais aqui do Brasil todo, né, no que nos acompanha. E o Natanael Soares também está aqui com a gente, a Késia, a Gleice. E eu quero dar um bom dia também aqui para o nosso presidente da ANEST, o engenheiro Bevenuto, que sempre nos acompanha, também é um incentivador do Café com Segurança. A ANEST, que sempre também, José Amado, promove eventos, né, relacionados à segurança e saúde do trabalho. Inclusive, já temos o nosso maior evento, né, da Engenharia de Segurança do Trabalho, que já tem data, que vai ser em Recife, né, o CONEST, o 24º CONEST vai ser em Recife. Se organizem, gente, a gente vai estar divulgando, tanto aqui na minha página, na página da ANEST, sigam a ANEST, porque lá sempre a comissão organizadora está divulgando eventos, e é nesses eventos que a gente também, né, acaba adquirindo mais conhecimento. Eu costumo dizer, José Amado, que eu sou uma profissional antes das associações de entidade de classe e outra profissional depois. Minha vida, depois que eu entrei para a ANEST, e eu tenho o orgulho de dizer que eu sou membro da ANEST TV, né? Membro atuante mesmo, e isso tem me ajudado demais a crescer como profissional. E, assim, o que eu deixo aqui, né, de feedback nessa sexta-feira desse feriadão de São João é isso. Gente, associe as entidades de classe, né, una, porque, assim, foi muito bom. Eu não tinha um network baiano, hoje eu tenho, né, estou tendo o prazer de estar aqui, né, já tive o prazer de conhecer pessoalmente eles, de estar aqui conosco, né, tomando café com segurança. Vai vir demais profissionais baianos, né, eu estou aqui estava meio que na falta com eles, eu estava doida esperando esse momento, e o ABES em Foco, que tivemos presencial na semana passada, foi o que faltava para eu ver de perto todos esses profissionais aí. Grandes profissionais, com muito conhecimento, né, como o José Amado hoje aqui, vai estar passando aqui pelo Café com Segurança para estar transmitindo o conhecimento. José Amado, só para poder fechar esse contexto aí, eu sei que a gente vai precisar fazer uma parte 2, inclusive eu recebi várias perguntas aqui no meu direct, no WhatsApp. Pode mandar para a gente, que a gente tem o prazer. Mas não teve como, né? O tempo passa muito rápido. E aí fica a sugestão. Eu até propus isso para quem me mandou as perguntas, que também é um profissional lá do Rio de Janeiro, o Ivan Cunha, ele é envolvido nas causas também. E assim. Eu morei no Rio 10 anos, eu conheço o Rio como Salvador. Pois bem, então, e aí eu propus para ele a gente fazer um podcast, né, uma mesa redonda, se ao certo, a gente poderia amadurecer a ideia sobre essa questão, porque assim, nós precisamos desse conhecimento, a gente precisa entender, por exemplo, para finalizar aí, eu hoje não sei se existe uma diferença entre sustentabilidade e ESG. Existe essa diferença? Qual é a diferença? Contextualiza para a gente aí, só para a gente já ter um norte, olha. Pois não. Esse pois não. É por aqui, sustentabilidade por aqui. Eu vou pegar o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Sim. Atender o crescimento econômico hoje, para que possa atender as futuras gerações no aspecto da própria pessoa humana e também a natureza. Mas eu diria que o ESG vem dizer que nós temos que fazer isso agora, para que as futuras gerações entendam isso. Então, eu vejo essa diferença. Desenvolvimento é uma palavra do futuro, desenvolver. Futuro, né? Então vamos fazer agora com esse dia. Vamos pegar esse conceito e aplicar. Então é uma diferença que eu vejo de aplicar agora. Não tem como. Os profissionais, tanto quanto as empresas, é uma seleção natural, pegando aquele conceito de seleção natural de biologia. Então, se você tem que ser selecionado, se capacite, tenha competência. Competência é conhecer o que faz. Então o ESG vai dizer, tenham competência, empresas. Tenham competência, senhores. Porque requisito legal, se você pegar ambiental, social e governança, o ambiental e o social. Então, se não tiver competência, o ESG não funciona. É uma decisão estratégica. O ESG é uma decisão estratégica. E a estratégia, até um detalhe para dizer, qual é o apetite de risco dentro do ESG? É o apetite de risco das empresas. Então, aí você começa a pegar esse apetite de risco, vai fazer seu inventário de risco, a matriz maior que a matriz de risco, e você vai ter todas as partes interessadas. A partir desse momento, das suas matrizes, todas as partes interessadas, você vai para o foco de sustentabilidade, especialmente, que é se sustentar, vamos dizer assim, para que você atenda à necessidade das gerações atuais, e que, com isso, você tenha uma boa plataforma de trabalho, e que as futuras gerações sejam educadas no sentido de competência e que não tenha impacto ambiental,
social, abrigue todas as diversidades de gênero, de pessoas, etc. Isso é natural, isso não era agora. Já aconteceu isso lá atrás. As pessoas, óbvio que precisa ter mais acolhimento, obviamente. Isso é o social bem forte. Mas não é só esse fato. O social é as relações humanas, a interdisciplinaridade, a formação de pessoas. Agora eu deixei onde eu estou viajando segunda-feira para Mato Grosso do Sul, para outro empreendimento que estamos começando. E de água passo para a rodovia, tá certo? Então, veja, formar as pessoas no seu ambiente de trabalho. Então, é o forte social. Você vai para o seu local e forma as pessoas, educa as pessoas, sai de lá, dos seus empreendimentos, deixando um legado. Isso é o que eu vejo de diferença. Vamos fazer agora. Desenvolvimento sustentável tem que ser agora. Faça com esse dia, que é uma decisão estratégica. Eu vejo dessa forma. Muito bom. E aqui, ó, nós temos a Gabi, ela é sua afilhada e está acompanhando aqui, está te parabenizando pela live. Gabriela, dos Estados Unidos, né? Olha um abraço, só. Gabi. Então não é só no Brasil que o Café com Segurança está alcançando, tá? Está nos Estados Unidos. É professora, também. É psicóloga e atleta. Muito bom. Como disse o professor Ramalho no sábado, nós temos aqui vários atletas na nossa frente. Gabi, um abraço. Eu esqueci de dizer a ele que eu sou aluno de taekwondo. Eu também sou meio que uma atleta. Eu sou aluna de bike e de funcional. Então, já que vamos falar de esporte, né? Eu também defendo aqui. E a Ana Pinho, está dizendo o seguinte: excelente, muito feliz por esse encontro. Precisamos trazer você para João Pessoa para dar treinamentos. Parabéns, Iva. Olha só, gente, o Café com Segurança também é uma forma de você construir network. E, Ana, eu já aproveito aqui, José Amado, né? Com a sua permissão. Já coloca esse profissional aí à sua disposição, né? Se precisar do contato dele, estou aqui para poder passar. Sem dúvida, à vontade. Para ligar os pontos, né? Para construir pontes e não para construir muros. Então, gente, é uma forma de construir network sem sair de casa. É as lives. Eu fiz isso, né? Eu hoje me conectei já a diversos profissionais só aqui pelas redes sociais. Isso é muito bom. Gente, já deu o nosso horário aqui, né? Eu gostaria de poder ficar aqui tomando café com segurança, almoçando com segurança e jantando com segurança, né? Até tomando um licorzinho com segurança. Eu acho que nem tem um licorzinho aqui, a gente acabou tirando porque estava ventando muito, né? Por que não também um licorzinho com segurança, né? Hoje, nesse dia 24. Mas, infelizmente, José Amado, a gente precisa respeitar o horário, né? Respeitar o horário da nossa audiência, o seu horário, o meu horário também, apesar de não trabalhar hoje, assim, oficialmente falando, mas eu tenho algumas demandas que eu preciso cumprir, apesar de estar também aqui aproveitando com minha família. Gente, eu vou agradecer aqui cada um de vocês que esteve conosco, agradeço esse profissional, né, pela sua disponibilidade, pela sua atenção. Ele preparou um material, nossa, eu fiquei assim encantada, inclusive um material que nós vamos utilizar no nosso podcast, então vocês continuam nos acompanhando. Pode ficar tranquila. O Café com Segurança, né, vai abraçar essa causa aí também, porque, né, essa inovação que veio para somar, a gente precisa, assim, estar levando adiante. José Amado, suas considerações finais, por favor, meu amigo. Se quiser falar também de algum projeto pessoal, a casa é sua. Muito obrigado. Eu sou peregrino da engenharia. Eu sou baiano, nasci em Salvador, sou teropolitano, nasci na Solidade, 61, quase 62, agora no dia 3 de julho, mas também sou um peregrino da engenharia, porque eu vivo no Brasil todo, Paraíba, Maranhão, São Paulo, Rio, Minas Gerais e Salvador, etc. Então, sou peregrino da engenharia. Se me chamarem, Zé, o peregrino da engenharia, eu vou ficar muito alegre por isso, eu sou. Cheguei na semana passada, estou viajando segunda, domingo para segunda, para outro estado para trabalhar. E é assim que funciona, graças a Deus. As minhas considerações finais é muito importante essa sua forma de você conduzir essa participação. Importantíssimo isso para todos nós. A colega da Paraíba que está aí, vai ter proximamente aí a Transparaíba, a água para Paraíba, a adutora vai chegar aí. De repente a gente vai estar por lá, quem sabe. Mas se não tiver presente, vai estar também aqui da forma que está, fica à vontade, através da colega aí. Então, as minhas considerações finais é o seguinte: o que vocês fizerem na vida, como profissional, façam com amor. O amor é tudo. Amor é exatamente fazer o que estou fazendo, o que a Iva está fazendo aqui agora. Fazer com prazer, com satisfação. Obviamente que tem a questão legal. Isso é a competência da atribuição profissional. Mas se você fizer somente friamente, não vai dar em nada. Faça com satisfação, com amor. A emoção, no sentido da segurança, é equilibrada. A gente tem que saber quando atende o plano de atendimento de emergência, tem que poder atender os procedimentos, conforme está escrito, mas fazer com razão, com amor. Quando tiver um trabalhador, tiver com uma situação naquele cantinho, como é que está, meu amigo? Tudo bem? Ou uma colega também?
por favor, vá conversar, que ali você tira ensinamentos. Isso é um recado que eu deixo. Você tira ensinamentos com o trabalhador. Um exemplo para terminar. A última obra que eu tive agora, que eu estava fazendo, terminou praticamente, já está em comissionamento, falta 1% da obra para terminar. Eu estou home office, fazendo, tem mais colegas trabalhando lá, tech segurança, etc, tal, e meio ambiente. Eu estava na obra e, de repente, chego na captação e o senhor chega para mim de máscara. O senhor não está me reconhecendo, não? Desculpe. Seu Antônio, de lá da obra de Sauípe, de cada equipe de Sauípe, que o fiscal de todo o trabalho chegou e aí perguntou, seu Antônio, você tem empurrador aí? Ele, coitado, não entendeu a pergunta, o auditor fiscal interditou a carpintaria dele. Obviamente, porque ele não entendeu. Depois ele fez o empurrador laqueado, eu pessoalmente entreguei um camaçaria de todo o trabalho lá, ele até deu risada, entendeu o porquê. Ele me reconheceu depois de 17 anos. Aí conversamos, eu não esqueço do senhor. Então, essas coisas é que nos dão prazer. Isso me trouxe meu maior triunfo. A maior medalha dessa obra que terminei foi ter esse evento e dizer que nós tivemos 2.500.000 homens trabalhados sem acidente com afastamento. Isso é importante, uma obra industrial, civil, de 92 quilômetros de adutora, com 5 elevatórios de tratamento de água, em uma estação de tratamento, e 7 TAUs, e mais 2 CTs, ao longo de todas as máquinas, mais de 200 equipamentos envolvendo pesado, caminhão, sem acidente com afastamento. Não foi o Zé Amado que fez, não. Foi a equipe. Então trabalhe com a equipe. Chame a produção para você, para o seu lado, mas não para passar a guarda, mas para dizer, estou aqui, sou engenheiro como você é. E nós estamos aqui para fazer engenharia. Engenharia técnica, é tecnicidade. Com tecnicidade se consegue ter bons indicadores socioambientais, de sustentabilidade, de ESG, etc. Então esse é o recado que eu deixo. Façam o que vocês gostam de fazer, com satisfação e amor, e façam sempre bem feito. E na hora que dizer interdito e paro, notifico, faça. Eu faço isso. Se as outras condições não dão condição, senhores, bom dia, tudo bem? Quem é o responsável por esse setor? Estão aplicando os procedimentos? Então a obra está interditada, notificada, notifico, interdito. Ontem recebi uma notificação do auxiliar de segurança, que agora é técnico de segurança, e interditou uma obra lá. Estou longe, ele interditou porque ele aprendeu a fazer correto. Obviamente que essa é a última forma que tem que ser feita, mas deve ser feito quando a preservação da integridade física de trabalhador, inclusive nossa, tá certo? Estiver em risco. Então, não deixe de cumprir o seu requisito legal. Cumprir e fazer cumprir. Não esqueçam do que vocês estiveram lá, assinaram, e suas ordens de serviço, e na sua juramento de engenheiro. Cumprir e fazer cumprir. Nunca esqueçam disso. O professor Ramalho, que está presente aí, e vai estar gravado, ele pode já sair. O direito. Capítulo 5, título 2 da CLT, da Segurança e Medicina do Trabalho. Está lá no direito do trabalho. Não esqueçam disso. Obrigado. Muito bom. Gente, é sobre isso. É muito além da segurança e saúde no trabalho. Fazer com amor. É o legado que fica dessa live hoje, além de tanto conhecimento que esse profissional trouxe. E aí a Gleice ainda complementa aqui. Se você perder o amor, de nada adianta. É verdade. Gente, ainda que eu quisesse parar esse projeto, seria humanamente impossível, porque eu gosto de estar aqui. Quando ele falava aí do amor, né, de vivenciar isso, eu me enxergava dessa maneira. Porque é isso, gente. Ser um profissional da segurança e saúde do trabalho é exatamente isso. É trabalhar com amor. Porque sem o amor... E aí a gente vai, né, para todas as esferas da vida. Onde não existe o amor, nada prevalece, né? Por obrigação, né? Por dinheiro, por mercenarismo, né? Nada flui. Então, primeiro o amor, tudo que vem depois é consequência de tudo isso. José Amado, obrigada por estar aqui conosco nessa manhã, por esse carinho, por esse... Eu que agradeço. Por esse profissionalismo. Agradeço também cada um de você que esteve aqui conosco nessa manhã de São João, tomando café com segurança. Sem cada um de vocês, gente, esse café não seria possível. Muito obrigada. Obrigado por você que compartilhou, que mandou o aviãozinho aí para demais profissionais, né? Hoje, sexta-feira, feriado, e 17 pessoas ao vivo com a gente. Meu Deus, né? Então, assim, isso é muito, porque eu imaginei que a nossa audiência hoje ia ser baixa em virtude do feriado. E não, está todo mundo aqui querendo conhecimento. Isso é muito bom, isso me motiva a continuar. Muito obrigado, bom dia, um bom feriado. Eu só queria finalizar, antes de você dar sua palavra final, me perdoe. Não, o material que eu passei
Está disponível e tem outros que eu tenho aqui mais de 50 slides que falam sobre isso. Tentei fazer um resumo. Mas você fica à vontade, se precisar, não existe, fica à vontade, a gente disponibiliza. Porque, como profissional, a gente tem que passar aquilo que aprendeu com os outros profissionais ao longo da vida. Então, não existe... Informação é sempre boa. Eu também aprendo todo dia. Muito obrigado. Um bom São João para todos. E um excelente café. Um excelente café. Você está ali agora, tomar um cafezinho com um bolinho aqui do interior, as comidas típicas. Infelizmente, eu vou precisar me esbaldar aqui, né? Deixar um pouquinho de lado essa Depois faz academia. Mas eu vou me esbaldar e se permitam também fazer isso, né? Porque São João só se tem uma vez por ano, né? Então, vamos Eu só queria deixar uma palavra final. Desculpe aí. Sim, eu tenho uma frase que eu criei. Desculpe aí. Eu vou só abrir aqui essa frase, no finalzinho que eu coloco aqui, pessoal. Capacidade de pensar... Gente, será que nós estamos descontraídos já encerrando a live? Eu tô aqui, né, encerrando com vocês, e vocês não sabem a cena que eu tô vendo aqui na minha frente. Eu tenho um cunhado... Eu tô vendo uma cena aqui, que é uma mesa repleta de licor. Sim, licor, bolo de aipim. Não, ele está comendo um prato de aipim com churrasco, né? Buchada de bode, eu não sei o que é, não. Ei, meu Deus! Aí eu tô aqui encerrando a live. Eu só queria finalizar com essa frase, dizer o seguinte: a capacidade de pensar nos faz refletir sobre a capacidade de agir. Pois se assim não fizermos, a percepção de atuar adormece. Isso é prática, essa frase é minha. Eu fiz isso com a experiência. A capacidade de pensar nos faz refletir sobre a capacidade de agir. Pois se assim não fizermos, a percepção de atuar adormece. Vamos ter percepção para não adormecer. Então cumpram e façam cumprir aquilo que aprenderam nas universidades da vida. Um abraço, obrigado. Valeu, muito bom. Que forte essa frase. Ana, você falou que quer o material, eu vou disponibilizar sim, tá bom? Esse que ele me mandou, e a gente vai organizar um podcast. E eu vou estar mantendo os stories, né, informado, mantendo a informação nos stories, e assim que a gente já tiver uma data, tiver todo um cronograma aí, para que todos possam participar. José Amado, um bom dia para você, obrigada mais uma vez, obrigada a cada um de vocês que esteve conosco. Sexta-feira que vem tem mais Café com Segurança, e eu conto com a participação e o carinho de cada um de vocês. Um abraço, bom feriado, boa sexta-feira, e até semana que vem. Muito obrigado, fica com Deus.